Alô pessoal, como vai? Agora estamos no tema 15, que é uma aula de atualização com relação à Lei Anticrime 13.964 de 2019, que também fez algumas alterações no título 2 do livro 1 do Código de Processo Penal, de que trata do IP, do inquérito policial. O inquérito policial, como nós vimos, ele vai do artigo 4º ao artigo 23. E depois o CPP inicia o título 3, que, como vimos, trata da ação penal. Então precisamos fazer essa atualização com relação ao inquérito policial no que diz respeito ao pacote anticrime. É bem tranquilo, bem rápido, mas é muito importante que você saiba o que foi modificado para você não ser pego aí de surpresa em uma prova a partir de agora. Então, o que ocorreu? O pacote anticrime, ele introduziu o artigo 14A no título 2 do CPP, que trata do inquérito policial. E como que nós vamos estudar estas mudanças? Primeiro, eu mostrando a vocês um método de você memorizar o que foi modificado para fins de cobrança de literalidade dessas alterações na prova. Em seguida, nós partiremos para uma abordagem que diz respeito ao entendimento. Então, você vai precisar compreender algumas coisas que foram influenciadas aqui com esta modificação. Então, para fins de memorização, eu montei essa estrutura aqui com esse número 12ABC. Como é que você vai conseguir guardar o que foi modificado? Observa, o novo dispositivo diz o seguinte: nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da CF figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma continuada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Então você precisa memorizar essa modificação. Então qual é o método? Primeiro, você vai captar que esse novo dispositivo ele tem por finalidade conferir a possibilidade do investigado, indiciado, que foi colocado aqui, constituir defensor. E que, muito embora todo e qualquer investigado ou indiciado possa constituir defensor, no CPP não existia um texto deste tipo, porque o inquérito policial, como nós vimos, ele possui a característica de ser um procedimento administrativo inquisitivo. Então foi isso que nós estudamos na aula de inquérito policial. Então agora a lei anticrime, ela trouxe uma disposição de forma expressa, conferindo essa prerrogativa legal de que determinados servidores, em determinadas situações fáticas, poderão constituir defensor. E aí agora você tem que trazer à sua mente todo o conhecimento que você adquiriu nas aulas de inquérito policial acerca da característica do inquérito policial ser inquisitivo, do investigado e do indiciado não ter direito à ampla defesa e contraditório, porque o artigo 5º, inciso 55, que é uma norma de status constitucional acima dessa lei anticrime, prevê que somente aos acusados em geral é garantido o direito à ampla defesa e contraditório e que durante o inquérito policial o status da pessoa ela vai no máximo até indiciado. Começa como autor do fato, investigado e indiciado, mas não tem ainda a figura do acusado, porque o acusado ele só vai existir após a oferta e, se for ofertada a denúncia, pelo Ministério Público e esta for recebida pelo juiz. Caso contrário, ainda vamos ter apenas a figura do denunciado. Na seara criminal, portanto, a pessoa começa como autor do fato, investigado, pode passar a indiciado, depois denunciado, depois acusado, se for recebida a denúncia. Se houver sentença penal condenatória, condenado. Se ela transitar em julgado,
culpado no momento de cumprindo a pena, apenado ou também reeducando, como é chamado por causa da questão da ressocialização do preso, e quando ele sai do sistema penitenciário, até um ano dessa saída do estabelecimento, é chamado de regresso. Então nós temos autor do fato, investigado, indiciado, denunciado, acusado, condenado, culpado, apenado e egresso. Então, você conhecendo essa modificação de status da pessoa numa situação de investigação criminal e processo penal, você sabe que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, fala que o direito fundamental à ampla defesa e contraditória é garantido aos acusados em geral. Então, você não tem um acusado no inquérito. Esse entendimento te ajuda a memorizar esse 14A, porque traz um dispositivo que lá no campo da sociologia pode ser considerado para estudos como uma legislação simbólica. Ela não tem muito efeito prático e que pode ter sido editada apenas para atender de maneira estéril reclames sociais de determinada coletividade, que no caso aqui são os policiais que no exercício de suas funções, em especial nas hipóteses aqui do 23 do CP, que trata das excludentes de ilicitude, venham a ser investigados pelo uso da força letal praticado no exercício profissional. Então vamos lá. Você já mentalizou que o artigo 14A tem por fim conferir a prerrogativa a determinadas pessoas em determinadas situações, constitui defensor no inquérito policial. Então agora vamos ver quem são essas pessoas e quais são as situações em que esta prerrogativa ela tem a guarida desse dispositivo. As pessoas estão lá no artigo 144 da CF, são os policiais e Corpo de Bombeiros Militares. Então você vai lembrar da primeira aula de inquérito policial em que enfrentamos esse artigo 144 da CF e mostramos a diferença entre polícia judiciária administrativa, investigativa ou ostensiva e a repressiva e a preventiva. Isso você já tem que saber. Então qual é o esclarecimento que eu trago para você? Que para efeitos de investigação criminal, somente é conferida essa atribuição pela CF à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então, Polícia Judiciária é exercida pela Polícia Civil e Federal. Mas todos aqueles policiais que estão lá no rol do 144 e os bombeiros militares fazem jus a essa prerrogativa. E agora eu vou trazer aqui uma novidade para você, uma atualização também desse artigo. Aqui a CF, o 144 fala do rol das polícias. Observa que eu destaquei aqui as polícias judiciárias, que são a Polícia Federal e a Civil, cuja atribuição é de investigação, a polícia investigativa, para diferenciar das demais, que são polícias administrativas, ostensivas e preventivas. Mas a novidade é que foi incluído essa Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital no rol do 144, pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Essa polícia ela nada mais é do que a modificação de status dos agentes penitenciários, que agora são polícias penais federais, agente penitenciário federal, ou estadual ou distrital. Olha aqui essa notícia. Saiu no Estadão o que é a Polícia Penal, o novo órgão de segurança nos presídios. A notícia é recente, 4 de dezembro de 2019, o Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a Emenda Constitucional 104, que cria a Polícia Penal, que atuará na segurança em estabelecimentos penais, penitenciários e presídios. A diferença entre penitenciário e presídio é que penitenciária é para preso que cumpre pena definitiva em regime fechado, porque se for regime semiaberto é colônia agrícola e regime aberto é casa do albergado. Isto é assunto que você aprende no curso de execuções penais. E presídios é para presos provisórios, que ainda estão aguardando julgamento. Daí o texto define ainda que a Polícia Penal será incorporada ao rol dos órgãos de segurança definidos pela Constituição, como a Polícia Federal é a Polícia Rodoviária Federal. Então está lá no rol, aí olha um comentário aqui sobre a situação que eu falei do agente penitenciário. Na prática, a medida transforma os atuais agentes penitenciários em policiais. Os agentes penitenciários já têm porte de arma, já exercem a função de segurança. A mudança é uma maneira de terem carreira regulamentada. Então, voltando lá, o que você precisa saber? Que o nosso novo artigo 14A é aplicável aos servidores dispostos lá no 144 da CF, que inclui
Polícia Administrativa, Polícia Judiciária, Corpos de Bombeiros Militares e não esquecer dessa nova modalidade de polícia, que é a Polícia Penal Federal, Estadual, Distrital. Então este é um requisito quanto à pessoa. Só essas pessoas determinadas fazem jus à aplicação do 14A. E qual é o requisito objetivo com relação ao fato? Quando eles estiverem atuando no exercício profissional e fizerem uso de força letal. Então tem que estar trabalhando. Então imagina aquele policial no dia de folga, está na balada, arruma uma confusão com alguém, não gostou, não se controlou e bum! Dá 3 balaços lá na pessoa, comete um homicídio por motivo fútil, não vai ser aplicado o 14A. Então esses são 2 requisitos que você tem que guardar. As pessoas enumeradas no 144 da CF, dentre os policiais, administrativos, da Polícia Judiciária, Corpo de Bombeiros Militares, e não esquecer desta nova modalidade de polícia, Polícia Penal. E em quais casos apenas? Fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional. Então, uso da força letal, só isso? Não, tem que ter sido usada essa força letal no exercício profissional. E qual as modalidades de crime? Consumada, tentada, inclusive aquelas situações de excludente de ilicitude, que é a hipótese mais aventada, quando no exercício profissional o policial ele faz uso de força letal. Então está em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Então nessas hipóteses ele terá essa prerrogativa de constituir defensor no inquérito policial. Mas você não seja inocente, não esqueça que qualquer pessoa pode constituir defensor no inquérito policial. A única coisa diferente que você vai poder chamar de uma real prerrogativa é de haver aqui essa obrigação de um investigado ser intimado da instauração do procedimento investigatório para constituir defensor no prazo de 48 horas e se ele não constituir, o ente ao qual ele está ligado deve indicar defensor também no mesmo prazo para a sua representação. Então isso é a única diferença que vai haver entre uma pessoa comum e um servidor policial militar ou do Corpo de Bombeiro Militar que esteja sendo investigado por fatos relacionados ao uso da força letal no exercício profissional. E aqui um comentário que a técnica legislativa aqui não foi muito apurada, porque o indiciamento é o ato do delegado de polícia de convergir a investigação para uma pessoa só, mas é um ato formal, vinculado, ele precisa fundamentar esse indiciamento. Então, apesar dessa investigação, por exemplo, ela está sendo direcionada em face de um servidor determinado, nós vamos ver que o parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Então, essa legislação, ela aparentemente está contraditória, porque aqui fala que o investigado pode constituir defensor até 48 horas. E aqui o direito, no caput, fala que é do indiciado. O indiciamento ele só vai acontecer quando o delegado de polícia ele sente que tem as informações necessárias para realizar esse ato formal que é o indiciamento. Aí você observa o seguinte, que o parágrafo 1º diz que o investigado será citado. Aqui também não é citação. Citação é no processo judicial, não tem processo. Outra é a tecnia legislativa. Então o investigado não necessariamente é o indiciado. Então a melhor interpretação, até porque está previsto no parágrafo 1º, que esse direito de constituir advogado no inquérito e ser intimado da instauração do procedimento começa lá com o investigado, lá no início. E não só a partir do indiciamento, que o indiciamento ele pode ocorrer a qualquer tempo no inquérito policial, mas de regra um delegado de polícia só vai ter as informações necessárias para indiciar se houver uma prisão em flagrante. Então o auto de prisão em flagrante lhe permite já considerar o indiciamento da pessoa, porque os elementos ali estão bastante contundentes. Agora, sem prisão em flagrante, vai instaurar o inquérito policial, vai intimar o investigado, que é um desses servidores, e ele já está indiciado, então isso aqui é uma contradição legislativa, é uma tecnia, não é uma melhor técnica de elaboração da norma. Então você vai observar o texto do 14A, mas entenda que essa prerrogativa é conferida desde o início do inquérito policial ao investigado, independente se já é indiciado ou não. Então você atenta aqui para o prazo também, porque esse prazo vai ser cobrado em prova, porque caso não cumprindo o prazo, o que acontece?
vem o parágrafo segundo. Ele vai dizer que, esgotado o prazo disposto no parágrafo primeiro deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então, o prazo continua o mesmo. Essa assistência por defensor no inquérito policial, nesses casos previstos no 14A, ela avança para a instituição o qual o policial ou o bombeiro militar está vinculado para que indique. Aí vem a pergunta: é obrigatório então essa assistência por advogado? E se a instituição também não indicar advogado? O inquérito será nulo? O MNP não poderá denunciar? Esse inquérito contaminará a ação penal? Isso quem vai dizer é a jurisprudência ao longo aí da aplicação dessa norma. Entretanto, o inquérito policial ele é dispensável, então uma nulidade alegada no inquérito policial não contamina a ação penal. Então você não pode esquecer do artigo 12 do CPP, que fala que o inquérito só acompanha denúncia ou queixa quando servir de base para uma ou outra. Então é dispensável, pode MP denunciar mesmo sem inquérito. Assim, essa ausência de cumprimento desses dispositivos aqui trazidos para o 14A e parágrafo de nomeação de defensor para esses investigados se mostra com um mínimo de influência no trabalho da autoridade policial. Porque, de qualquer forma, os advogados já atuavam em inquérito policial, mas respeitando os limites, que devem ser observados a partir do conhecimento das características do inquérito policial, que você deve lembrar da aula respectiva, que são a inquisitorialidade, a oficialidade, a discricionalidade, a obrigatoriedade, a indisponibilidade, a dispensabilidade e a oficiosidade. Então, no aspecto inquisitivo, houve influência da lei anticrime no inquérito? Não, continua sendo inquisitivo. Vai ter o advogado, mas não tem direito a ampla defesa contraditória. O advogado pode assistir, pode orientar a não responder determinada pergunta, não produzir prova contra si, exercer o direito ao silêncio, mas não pode interferir. O inquérito continua sendo um procedimento discricionário. A autoridade policial é obrigada a cumprir diligências requeridas pelo advogado do servidor? Não, não é. Continua sendo discricionário. Inclusive, eu vou revisar aqui a parte do Estatuto do OAB com vocês, que vimos lá na hora do inquérito, no que diz respeito ao artigo 7º, que trata dos direitos do advogado. Em 2016, foi incluído aqui o inciso 21, que diz: direito do advogado a assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, pode apresentar razões e quesitos, e a autoridade policial não é obrigado a considerar, não é obrigado a deferir nada, a cumprir nenhuma diligência requerida. E eu repito, por conta de dispositivo constitucional, nenhuma lei infraconstitucional vai revogar o inciso 55 do rol de direitos fundamentais, que fala que ampla defesa e contraditório só é devido no processo, aos acusados em geral, porque só lá tem acusado. E para fortalecer esse entendimento, a gente tem que ainda tomar conhecimento dessa mensagem de veto aqui da linha B. Olha o que diz a mensagem. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar parcialmente por contrariedade ao interesse público o projeto de lei que altera o artigo 7º, que trata do direito do advogado. Olha lá, ó, a linha B do inciso 21 do artigo 7º, com relação a requisitar diligências. E olha as razões do veto. Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação equivocada de que a requisição a que faz referência seria mandatória, resultando em embaraços no âmbito de investigações e consequentes prejuízos à administração da justiça. Interpretação semelhante já foi afastada pelo STF em sede de ação direta da inconstitucionalidade de dispositivo da própria Lei 8.906 de 94. Além disso, resta de qualquer forma assegurado o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder nos termos da linha A do inciso 34 do artigo 5º, direito de petição. Então observa que o inquérito policial ele continua sendo discricionário.
Por isso que esse dispositivo trazido pela lei anticrime, no 14A, de que esses servidores devem ter um advogado constituído desde o início do procedimento, não tem o condão de fazer com que o advogado atue de forma plena no procedimento inquisitivo que é o inquérito policial. Dessa forma, durante os atos de investigação, a autoridade policial não é nem obrigada a intimar o advogado para acompanhar a diligência, para saber quando tem depoimento, ele que vá lá e olhe. O que a lei manda é apenas, lá no início, intimar esse servidor de que o inquérito ele será instaurado para que ele constitua o defensor, e caso não constitua, ao ente ao qual ele esteja ligado. Voltando lá, nós olhamos inclusive que o parágrafo 1º ele fala aqui em defensor, e o caput também, ó, defensor, o que leva a crer que é a Defensoria Pública. Não, não é a Defensoria Pública. Por isso que esses 3 parágrafos aqui eles foram vetados, porque aqui falava que a Defensoria Pública queria dar essa assistência, mas não é. São os próprios advogados do ente estatal ao qual o policial militar ou o corpo de bombeiro militar estão ligados. Então vamos supor que é o bombeiro militar do estado do Rio. É a Procuradoria do Estado que vai assistir. Então esse estatuto da OAB se aplica plenamente, porque a gente está falando de advogado. O procurador é um advogado. Inclusive tem que ter inscrição na OAB. Não vamos esquecer que os recursos extraordinários, que estão em caráter de repercussão geral, para decidir se a advocacia pública tem ou não obrigatoriedade de ser inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, ainda não foi julgado. Aqui, ó, o tema 936 é com relação à advocacia pública e o tema 1074 é com relação à defensoria pública. Então ainda não tem julgamento. Então, pessoal, fica atento. Não pode ter tratamento diferenciado entre o advogado público e o defensor público lá no inquérito policial. Tem que ter uma regra aplicada a todos. Senão o direito do advogado é um, o direito do defensor é outro, o direito do advogado público é outro, do procurador, do AGU, o que será inconstitucional, porque então um será mais essencial à administração da justiça do que outro. Então, por exemplo, se é um policial federal, é o advogado da União que vai lá assistir. Agora, tem plenos poderes para atuar no inquérito policial, pode recorrer, pode impugnar, tem que ter contraditório, ampla defesa, não tem nada disso. Então vamos olhar também essa mensagem de veto aqui desses parágrafos para ampliar o seu entendimento. Está aqui, ó, parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 14A do CPP, ao que foi vetado. Esses parágrafos falavam da Defensoria Pública, está aqui, ó, que iria assistir esses servidores públicos. E olha as razões do veto, está aqui, ó. A propositura legislativa, ao prever que os agentes investigados em inquéritos policiais por fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional serão defendidos prioritariamente pela Defensoria Pública e nos locais em que ela não tiver instalada, a União ou a unidade da federação correspondente deverá disponibilizar profissional, viola o artigo 5º, inciso 74. Combinado com o artigo 134, 131 e 132, todos da Constituição da República. O artigo 5º, inciso 74, fala que o Estado prestará assistência integral e gratuita aos necessitados. O 134 fala da Defensoria, o artigo 131 da AGU e 132 dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal. Então essa regra lá do 14A, trazida pelo anticrime, criou uma condição sine qua non contrariando a Constituição Federal para atendimento de servidores públicos naquela situação lá que ele regulou, independente da condição de necessitado, bastando ser servidor público que se encontra naquela situação, o que contraria a Constituição. Porque a Defensoria Pública ela vai atuar para necessitados, e não é porque o cidadão é servidor público, policial militar ou bombeiro que ele se enquadra na situação. Por outro lado, quem tem que representar o ente federativo é o órgão com a atribuição prevista na Constituição. Então aqui, ó, AGU para a União e Procuradoria do Estado e Distrito Federal para os entes da Federação. Dessa forma, essa mensagem do veto, ela alerta que quem tem que dar essa assistência são os advogados dos respectivos entes e não a Defensoria Pública. Agora, voltando lá, o que pode acontecer aqui na prática? Duas situações. Primeiro, a autoridade policial ela não intima o agente público
alertando da instauração do inquérito policial e conferindo o prazo de 48 horas para constituir defensor. Nesse caso, cabe um habeas corpus caso o juiz venha a receber ação penal promovida pela MP? Aí a jurisprudência ela vai ter que se manifestar. Só que preste atenção, a probabilidade é que não seja possível trancar essa ação penal, porque o inquérito ele continua sendo dispensável, as características do inquérito policial não foram modificadas por essa lei, e isso aqui vai ser tratado como mera irregularidade. A única forma do inquérito policial ele contaminar a ação penal é se a obtenção da justa causa para essa ação penal que foi recebida pelo juiz, ela foi obtida através de meios ilícitos. Então, se for comprovado que o agente público sofreu violência para fazer alguma confissão, alguma prova ali foi obtida por meio ilícito, não é porque ele não teve defensor constituído que a ação penal será trancada, mas é por causa das provas ilícitas que afastam a justa causa da ação penal. Então está lá no 395 do CPP, inciso 3, que a justa causa é uma causa de rejeição da denúncia. Agora, só pelo fato da ausência de constituição do defensor, a jurisprudência tem que se manifestar, mas eu acho improvável. Outra situação que vai acontecer, caso o agente público ele mesmo não constitua o defensor, tem que haver uma intimação da instituição, por exemplo, o Estado para defender o policial militar estadual, então a procuradoria tem que ir lá. Caso não seja indicado nenhum procurador, esse investigado também vai impetrar um habeas corpus alegando nulidade da ação penal. Aqui você tem que atentar para o mesmo fundamento que eu comentei aqui em cima e aguardar a jurisprudência. Mais uma terceira situação que você deve atentar. Lembra que eu falei que o novel artigo 28 do CPP está com a eficácia suspensa pelo ministro Luiz Fux do STF em razão de impactos financeiros não observados pelo legislador no Ministério Público para se organizar de forma a conseguir aplicar a norma? Então, aqui é a mesma coisa. Será que não tem também impactos financeiros em cima da Procuradoria do Estado, da AGU, para atender essa demanda? Então pensa, vai haver habeas corpus aqui em caso de descumprimento desses parágrafos e desse caput? É muito provável que tenha habeas corpus, e você tem que aguardar o julgamento desse habeas corpus para apurar a jurisprudência. Mas aqui nós já estamos caminhando, já vi que já existe um entendimento acerca de inquérito policial, de que esses habeas corpus serão denegados, a não ser que fique provado a obtenção de prova por meios ilícitos. E essa situação aqui do defensor deve ficar enquadrada como mera irregularidade administrativa. Aí você vai perguntar, professor, mas aí você leu lá o Estatuto da OAB, está dizendo lá, no inciso 21, que é direito do advogado assistir seus clientes investigados durante a apuração das infrações sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento e de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados. Então, se o servidor público não for intimado para constituir o defensor, ou se o ente público não forneceu o defensor, será tudo nulificado. Aí eu vou afirmar para vocês que não é nada assim automático, sem uma análise do caso concreto, dentro daqueles parâmetros sobre prova ilícita que eu comentei. Olha aqui uma recente jurisprudência do STF, 12 de março de 2019. Por unanimidade, a segunda turma do STF negou o recurso apresentado pelos advogados de um deputado contra a decisão do ministro Edson Fachin, que negou o pedido para a defesa fosse intimada previamente para participar da oitiva de testemunho durante o inquérito policial. E olha o argumento que a defesa usou. A defesa pretendia assegurar sua participação nos depoimentos mediante a apresentação de razões e requisitos sob pena de nulidade. Os advogados basearam seu pedido lá naquele artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB, segundo o qual é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento e de todos os elementos probatórios derivados. Agora preste atenção no fundamento do ministro Edson Fachin. Ao rejeitar o pedido, lembrou que a fase da inquérito policial é um procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado a fornecer o convencimento da acusação a respeito do delito. O momento na sua avaliação permite a mitigação das garantias do contraditório ampla defesa. Para o ministro, as alterações do Estatuto da Ordem representam um reforço
das prerrogativas da defesa técnica no curso do inquérito, mas não comprometem o caráter inquisitório da fase investigativa preliminar. A possibilidade, olha aqui, a possibilidade de assistência mediante apresentação de razões e quesitos não se confunde com o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva da defesa técnica acerca do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade policial. Então, quero que se atente para esse fundamento acerca do caráter inquisitório da fase investigativa aqui desse recurso, de forma a você poder pensar em trabalhar com o mesmo argumento lá naquelas hipóteses trazidas pela lei nova, caso não seja observada e que ainda serão tratadas pela jurisprudência. Por fim, pessoal, vamos tratar do último parágrafo, que é o 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da ACF, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Então, aqui é a hipótese: militares das Forças Armadas que estejam trabalhando em missões de garantia da lei e da ordem e sejam investigados por fatos relacionados ao uso de força letal dentro desse exercício aqui, da garantia da lei e da ordem. Para quem não sabe, a garantia da lei e da ordem, também chamada de GLO, ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança públicas em graves situações de perturbação da ordem. Então, é aquele caso que os militares eles atuam de forma ostensiva na rua, a fim de prevenir a ocorrência de determinados crimes. Então, de forma provisória, esses militares atuam ao viés de poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Então, vamos pensar no exemplo. Os militares das Forças Armadas estão ali em âmbito da garantia da lei e da ordem e numa situação operacional, um carro, por exemplo, fura ali uma barreira e aí há uma troca de tiro, eles atiram com fuzil, com FAL, e aí leva a óbito determinadas pessoas. Aí aplica-se também esse dispositivo 14A. Então é isso, pessoal. São estas as atualizações trazidas pela lei anticrime com relação ao inquérito policial que consta no título 2 do livro 1 do CPP, artigo 4º ao 23. Vamos seguir no curso para o nosso próximo tema 16, ação civil ex delito.